Bom, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes, está com a gente aqui. Gustavo, é um prazer falar com você. Como é que vai você? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, e você, Datena? Como você tá? Vou indo também. Eu vou, mas cada dia é um dia. Passo a passo, como diz o Simeone, técnico lá do Atlético de Madrid. Porque para nós, cada dia é um dia. Imagino então para vocês. Na questão de Cada dia é um dia. medicamentos, infelizmente essa é a verdade, né? Infelizmente essa é a verdade. Nós viramos, a gente vive numa roleta russa. Cada dia é um dia. Eu falava exatamente a questão de medicamentos com o doutor Ricardo do Butantan, e ele falou sobre o soro que é desenvolvido no cavalo, né? E esse soro parece que tem dado bons resultados, resultados ótimos em teste, que é a mesma base do soro que foi aprovado pela Anvisa agora há pouco, que é o tal de coquetel contra a doença, mas é para um grupo específico de pacientes, né? Pacientes que já têm imunodepressão, pacientes que estão numa situação realmente inicial da doença, é um grupo específico. Eu só esqueci de perguntar, esse soro do Butantan está sendo analisado, foi enviado já provas para a Anvisa ou não? Então, Datena, é isso mesmo. O que o Ricardo estava falando corresponde à verdade, que é o soro equino, como a gente chama, né, esse soro do cavalo, a diferença dele é a forma como esse anticorpo é produzido. Um você obtém do cavalo e o que a gente aprovou essa semana é um que se obtém de cultura de células. Mas a ideia é a mesma, a gente coloca esse anticorpo no corpo da pessoa que já está contaminada e esse anticorpo bloqueia o vírus para que ele não entre na célula e se replique. Então a ideia é mais ou menos essa. O soro do Butantan, que já produz soro há muito tempo, né, já tem um conhecimento na fabricação de soros desse tipo, o que eles apresentaram para a gente foram os testes que a gente chama de não clínicos, ou seja, aqueles testes que são feitos em modelos animais, no laboratório. E agora, o que precisa ser feito é passar para a etapa clínica. A gente precisa começar a testar em humano, porque nem sempre o que a gente observa em animal é o que a gente vê no humano, né? Então, se fosse sempre assim, a gente nem precisava fazer teste humano, já ia direto para o uso. Então, o que a gente analisou, a gente aprovou a condução desse estudo, só que ainda o que o Butantan precisava fazer era alguns ajustes para iniciar esse estudo em humano, e está na mão deles agora começar esse teste humano para que a gente possa ter mais essa opção aí. Eu ia fazer uma piada com o Trump agora, mas o momento não é para isso, porque tem muita gente morrendo. Mas o maior propagandista desse soro aí foi um grande negacionista, que foi o Trump. Né, que quando pegou a doença, saiu correndo daquele helicóptero, saiu voando, daquele baita helicóptero que só ele tinha, na oportunidade, agora é do Biden, né? Na verdade é do povo americano, entrou naquele helicóptero, foi tomar esse soro no hospital, e era um soro na época caríssimo, não sei se ainda é, mas caríssimo, foi tomar esse soro do hospital, e apesar dele ser de idade, obviamente muito mais propenso a complicações da doença, parece que o soro deu resultado nele, pelo menos ele está vivo lá e fortão. Então é esse soro que a Anvisa aprovou, não é isso, doutor? Foi. Esse soro, na verdade, estão chamando de coquetel, né? A gente aqui na Anvisa não está chamando de coquetel porque são só 2 anticorpos, né? Coquetel geralmente está associado a algo que tem uma quantidade grande de anticorpos ou que seja algo para tomar, né? E na verdade não é bem assim, né? Esse produto que a gente aprovou são 2 anticorpos. São 2 anticorpos que, quando a pessoa é diagnosticada com Covid e até 10 dias do início dos sintomas, ela pode, então, receber essa prescrição, e aí seria aquelas pessoas que têm risco de ir para caso grave, então, quem tem uma comorbidade, né, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas ou idade avançada, e aí iria no hospital. Esse produto ele tem que ser injetado, tem que ser uma infusão, aquela bolsa de infusão, e aí é dose única. O resultado que a gente viu foi que até 70% de redução em hospitalização e morte. Então é um resultado que é muito promissor e foi por isso que a gente aprovou. E os riscos são baixos. Foi essa a ideia que a gente analisou para aprovar. Você não pode tomar o soro antes de ficar doente, não, só quando ficar doente, porque tudo isso aí que você falou olhando para mim, e eu tenho problema no coração, tenho idade avançada e tenho imunização baixa
porque eu tirei o baço de uma operação do pâncreas. Então, se eu pegasse essa doença, eu seria do grupo que poderia usar esse soro, mas também na fase inicial da doença, que parece que com ela avançada, ele não dá resultado, é isso? Isso mesmo, até 10 dias do início dos sintomas foi o que a gente viu de resultado positivo, e também tem estudo em andamento para falar de profilaxia, que seria isso, né? Tomar antes de se contaminar, prevenir. Prevenção, só que ainda não tem resultado esse estudo, então por isso que a gente não aprovou para essa indicação. E aí, na bula está restrito a esse caso aí de até 10 dias após o diagnóstico e dos sintomas. Você vê como a gente não sabe nada, né? Eu fiz a pergunta achando que era uma pergunta idiota, que eu achei que o cara só podia tomar o soro quando tivesse infectado. Mas já há estudos para tomar como profilático, como prevenção. Há estudos. Não adianta correr no hospital e querer tomar, porque você é cardiopata, tem problema no fígado, doença imune. Não adianta. Não adianta porque ainda não foi aprovado. Porque senão daqui a pouco está cheio de gente no hospital querendo tomar esse soro aí. Não pode. Isso aí é para um grupo específico e, por enquanto, para a pessoa que já está infectada pelo vírus. Se os estudos tornarem esse coquetel um coquetel, como da AIDS, é o cara que já pegou, porque já sabe que já tem. Mas é um coquetel que funciona pra caramba. Isso deve ajudar e já está ajudando muita gente. O Trump, sem querer, ajudou muita gente, porque o que ele negou essa doença e negava a máscara e tal, parecia o Bolsonaro aqui. Então, foi o negacionista que mais ajudou a doença até agora ao propalar e pregar, e depois também usar máscara para votarem nele, porque senão ele não ia usar máscara. Ele não usou até o fim e pegou a doença. Só não se ferrou porque foi lá tomar esse soro que poucos americanos poderiam ter condição de tomar. Bom, essa pergunta você está esperando já. Eu já fiz essa pergunta para o Barra Torres e eu sei a resposta, né? Mas eu vou fazer essa pergunta para você. Aliás, o Almirante, como gentil que foi, e disse, em suma, a Anvisa é legalista, então tem prazo, tem prazo. E a pergunta é quando que a Sputnik V será aprovada ou não, porque tem data e a Anvisa vai cumprir essa data. É isso mesmo, Datena. Estava esperando essa pergunta sim, porque é a pergunta que todo mundo está fazendo para a gente, e é uma pergunta válida, né? Todos nós, como cidadãos, sabendo da situação que a gente está vivendo, eu mesmo recentemente tive um caso próximo a mim, de uma família inteira que foi dizimada, e é desesperador, né? Só que não é só a questão legalista, temos uma questão técnica importante. Nós, técnicos aqui, servidores da Anvisa, estamos comprometidos para que somente seja aprovado aquilo que realmente for seguro, eficaz e tenha qualidade. Então a gente está vendo muito argumento assim, está aprovado em 60 países, está um monte de gente usando, todo mundo está morrendo, mas nós que somos técnicos, nós que sabemos como se faz uma vacina, como uma vacina funciona, para que ela tem que ser injetada no indivíduo, como o mecanismo de ação, nós sabemos que precisa cumprir critérios para que se possa aprovar uma vacina. Sabemos que não é colocar qualquer coisa ali no corpo do indivíduo para achar que é uma vacina. Então, essa é que é a nossa luta e a nossa questão que a gente tem trazido. Então, por isso que o prazo que foi dado para a gente vai cumprir, né, como o Almirante colocou, o prazo é dia 28. Estamos em discussão todos os dias, trabalhamos dias e noites junto com os desenvolvedores da vacina, esclarecendo dados, buscando informações para que a gente possa ter certeza de que essa vacina realmente pode ser utilizada e trazer um novo cenário para a gente aqui no Brasil. A pergunta que o repórter tem que fazer, necessariamente o entrevistado não precisa responder, né? Necessariamente não responde mesmo. Esses estudos estão avançados para que a vacina seja aprovada ou não? Pois realmente a pergunta tem que ser feita, né? Agora, a resposta é porque realmente a gente tem tratado essa questão com muita seriedade, muito empenho. Nós, inclusive, temos inspetores que estão lá na Rússia agora, nesse momento, fazendo inspeção, olhando os dados, olhando a fábrica lá. Também estamos com uma equipe de inspetores que são parceiros nossos da União Europeia, que estão avaliando os estudos lá na Rússia e que esperamos que possam trazer informações importantes para a gente nesse período também. Então, não dá para adiantar
essa questão, né? A gente se manifestou sobre algumas pendências, a gente tornou público algumas pendências, sim, e a comunidade científica tá de olho nisso, mas ainda não dá para dizer que até o dia 28 se vamos ter um desfecho positivo ou negativo. Vai ter um desfecho, né? Sim ou não, né? Pelo que está sendo analisado lá no Instituto Gamaleia e aqui no Brasil, nós vamos ter um desfecho. É sim ou não? Ou vai aprovar ou não? É isso? Ou estou enganado? Não, é isso mesmo. No dia 28 se espera que tenha uma decisão. E é muito importante também aproveitar esse espaço, Datena, para dizer que esses dias não são dias de atraso, nós estamos segurando a vacina, nós estamos tratando com urgência, mas é porque precisamos dessas informações, precisamos ter certeza de que é segura. Não dá para aprovar, não dá para a gente colocar, como cientistas, como técnicos, colocar o nosso nome, colocar como responsabilidade, e o caso requer uma responsabilidade muito grande, adiantar alguma coisa que a gente não tem todas as informações. Então, por isso que esses dias são importantes. Bom, quantas vacinas estão sendo analisadas? Porque não é só a Sputnik V, tem outras vacinas sendo analisadas também pela Anvisa. Você pode me dizer quantas vacinas são? Isso mesmo. A gente tem a Covaxin, que é a da Índia, que a gente foi lá visitar a fábrica, né, na Índia, a gente viu algumas não conformidades graves ali na fabricação, a gente sugeriu algumas alterações, eles estão empenhados em fazer essas alterações no processo para que isso possa se tornar uma vacina viável também. A gente aprovou também 2 estudos clínicos de vacinas novas aqui no Brasil, então uma vacina chinesa que já deve estar começando os estudos, o que garante também acesso, né, de uma certa maneira, a algumas pessoas, e outra vacina que é canadense. E a ideia é que essas vacinas sejam testadas e assim que tenha resultado também a gente possa avançar. Fora isso, temos esses desenvolvimentos nacionais, né? Temos a Butanvac, que aí está com a perspectiva, e uma da UFMG, que também está avançada, além da Versamune na USP de Ribeirão Preto. Nenhuma dessas daí, que são de institutos altamente confiáveis, né? Nenhuma dessas apresentou o produto para estudos clínicos da Anvisa ainda, para aprovação, nenhuma apresentou. Das brasileiras, nenhuma apresentou. Nem Ribeirão, nem Rio e nem São Paulo. Não, nenhuma apresentou a proposta de estudo, que seria quem vai fazer, né, qual centro de pesquisa vai fazer, quantos voluntários vão participar, porque a Anvisa só pode autorizar um estudo quando tem efetivamente uma proposta, né? Eles ainda não têm, porque eu acredito que estão negociando, fechando contratos, eu acredito que seja isso, para que não apresentaram para a gente ainda. Porque a da Butanvac eu fiquei sabendo pelo Ricardo, fiquei muito feliz agora que eu não sabia, que ele já tem vacina pronta, prontinha para entregar para a Anvisa. Como tem parceiros internacionais, é claro que deve ser questão contratual e daí por diante, não é? E o Butantan também não iria arriscar entregar uma vacina que não estivesse testada por ele, Butantan, que ele teria inteira segurança de entregar essa vacina para que a Anvisa aprovasse já para uso emergencial, ou sei lá de que forma aprovaria a vacina, porque a gente está vivendo uma fase realmente difícil. Ninguém quer pressa em estudo e ninguém quer pressa em aprovação de vacina nenhuma, porque a pressa conduz à imperfeição. Principalmente se tratando de vacinação em massa. Então, no tempo certo, no tempo devido, se for aprovado, que seja aprovado e que se alie aí às outras vacinas que nós temos, que de prático nós só temos 2, né? Temos a de Oxford e temos a do Butantan, que é a Coronavac. Não temos outra vacina, porque não adianta você comprar vacina nos Estados Unidos que não sabe. Compramos 200 milhões de vacinas dos Estados Unidos. Eu também posso comprar uma Ferrari, mas eu não sei se eu vou ou ter dinheiro para pagar, ou se dinheiro para pagar eu tenho que ter, porque senão eles não entregam. É a mesma coisa com os americanos, mas os caras estão vacinando ainda os americanos, para depois ver quem é que está na fila, para depois ver quem é que deu dinheiro. Tem gente que está processando já os Estados Unidos porque não entregam as vacinas que eles prometeram. Então, é difícil. A gente tem que contar com as vacinas que são acessíveis. E, por enquanto, nós temos 2 vacinas e promessas de outras vacinas. No campo de remédio, tem algum que a gente não saiba? Deve ter muitos, tá? Porque deve ter muitos que se submeteram à aprovação da Anvisa aí. Gustavo? Olha, a gente aprovou já mais de 80 estudos clínicos de medicamentos.
né? Desde o começo da pandemia que a gente tem feito uma força-tarefa, se dedicado para avaliar com rapidez, e o Brasil foi muito procurado para fazer estudo. Isso é muito positivo, né? Eu vejo muita gente falando, eu não vou ser cobaia de estudo, mas só que trazer estudos clínicos para o Brasil não é bom só para a gente ter acesso, mas também para o desenvolvimento científico do país. A gente aprovou mais de 80 estudos, isso é muito positivo, e a gente está com expectativa de que, à medida que esses estudos sejam finalizados, os pedidos sejam feitos para a Anvisa, claro, se tiver resultados positivos, né? Então a gente tem medicamentos de diversos tipos, tem medicamentos que são antivirais, medicamentos que atuam na fase inflamatória da doença, né? Anticorpos, medicamentos que modulam a resposta inflamatória da doença. Então, estamos nessa expectativa, mas os estudos precisam ser concluídos, né? E até o momento a gente não recebeu o pedido. A gente tem outros pedidos de uso emergencial que devem chegar aí de medicamentos, mas não dá para adiantar porque é a empresa que tem que pedir, né? Então a gente precisa desse... É claro que a gente está à disposição, a gente tem negociado com eles, se mostrado à disposição para esclarecer dúvidas, mas a decisão de pedir ou não no Brasil é da empresa, né? Então por isso que a gente está nessa expectativa agora. E a pergunta tem que ser feita, essa pergunta também tem que ser feita, do campo de remédios, né? Tem gente usando adoidado e usando muito cloroquina e ivermectina, ou as duas juntas ou separadas, mas tem gente usando. Esses dois medicamentos têm aprovação da Anvisa ou não? Não tem, Datena. Ivermectina nem cloroquina não tem nenhum estudo que foi apresentado para a Anvisa que mostre a segurança e a eficácia no uso, tanto na prevenção quanto no tratamento da Covid. Alguns estudos foram realizados, aprovados por nós, esses estudos não chegaram a resultados que mostram uma resposta satisfatória, então por isso que até o momento, na bula, que é a maneira que a Anvisa regula, né, a gente inclui na bula, quando a gente tem certeza de que uma indicação é aquela mesma e a posologia, né, é muito importante isso, a dose que vai ser utilizada, quais os efeitos adversos que pode causar, a gente coloca na bula. E na bula de nenhum desses produtos tem. Bom, isso é a maior prova de independência política da Anvisa. Porque não é brincadeira, porque aconteceu isso. O Bolsonaro até para a EMA ele mostrou a cloroquina. E todo lugar que ele ia com a cloroquina na mão. E até hoje ele fala da cloroquina. Se fosse por questão política, a Anvisa teria decidido pela aprovação da cloroquina. Então o doutor Gustavo está dizendo para a gente agora que nem a cloroquina e nem a ivermectina, que todo mundo usa adoidado, tem muita gente usando, até médico, que isso não está aprovado pela Anvisa, não tem comprovação científica de que isso possa combater o coronavírus. Bom, é a maior prova de dependência que esta acho que não há. Acho que está bem claro, né, Gustavo? É isso, não, e só queria complementar que existe essa possibilidade do uso off-label, né? Se o médico junto com o paciente discutem, chegam à conclusão de que querem tentar, né? São medicamentos que estão aprovados pela Anvisa para outras indicações, tanto a ivermectina quanto a cloroquina. Só que, claro, precisa ter essa ciência de que a Anvisa não aprovou esse uso, então isso precisa estar claro. E as pessoas precisam estar conscientes dos riscos que estão correndo. Não é aprovado pela Anvisa. Se quiser tomar e o seu médico quiser dar para você, o problema é absolutamente seu, mas não tem comprovação científica. Não é que você não pode tomar. Se o médico falar, eu vou te dar isso aqui, e você quiser tomar, você pode tomar até água de chuva, se você quiser. Mas não está aprovado pela Anvisa. Está claro isso aí, está bem claro que não tem comprovação científica. Se você acredita, tem gente que toma placebo, que significa absolutamente nada, e se cura pela indução psicológica. Agora, ninguém vai amarrar você ou te prender porque você vai usar a cloroquina ou a ivermectina, mas não tem aprovação da Anvisa, portanto não tem comprovação científica. Gustavo, um abraço, obrigado, ótimo dia, saúde, proteção para você e todo mundo, tá bom, Gustavo? Para todos nós, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Datena, um abraço.